Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que nós possamos, nesta tarde de estudo, aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Que possamos, Senhor, juntos, todos que estão em casa, todos encarnados, desencarnados, todos que aqui estão, possamos juntos desfrutar do aprendizado do Evangelho. Que assim seja. Você liga a luz, fazendo favor? Como toda semana é feito, a gente lê primeiramente uma psicografia recebida aqui na nossa casa. Deficiente mental. Ah, não começou? Oi? Tá bom. Estou conversando. Dá os recados. É muito bom estar de volta nesta casa abençoada. Oi? Está sem Facebook, né? A casa divulga toda semana essas lives pelo Facebook da casa, diretamente. E temporariamente ainda estamos sem o passe físico, a gente está só com o passe coletivo no final. Eu já botei o link, quer que eu jogo lá? Coloca no grupo, tá? Posso começar? Então vamos agradecer essa tarde de encontro, esse momento gratificante. Podemos estar reunidos falando um pouquinho mais sobre Jesus e seus ensinamentos. Psicografia recebida na casa. O nome dela é Deficiente Mental. Participo a todos que já estou melhor. Fui socorrido. Meu transtorno era grave e já fui reabilitado através da longa permanência na casa de transição. Era portador de doença mental. Nunca deixei minha família em paz. Nunca eu tive paz. Nunca fui normal. E minha anormalidade era uma aberração para todos. Bendita família que me acolheu no seio protetor. Benditos médicos que me trataram, apaziguando minhas crises nervosas e agressivas, minhas convulsões e desajustes sexuais. Longa foi para o meu espírito essa imersão encarnatória. Longa expiação para a minha família. Deus salve a todos. Amigos, meus complexos ainda são inúmeros e ainda tenho sequelas do meu mal que repercutem na minha mente espiritual, mas serão amenizados no decorrer do aprendizado, do estudo e do desenvolvimento das virtudes. Grandes males não são resolvidos rapidamente, porque tudo o que é rapidamente destruído é lento para ser reconstituído. Aguardo o ensejo de uma nova reencarnação, e será através dela que meus complexos vão ser reduzidos. Isso se o meu proceder for bom e meu olho não for mau. Agradeço pelo meu depoimento e peço para que sempre orem pelos doentes mentais, não os vejam com preconceito. São criaturas que necessitam muito de amor. Mensagem psicografada nesta casa em 8/2/2021. E tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, esquecimento do passado. Aqui o deficiente mental está dizendo que depois de desencarnar, ele foi recolhido numa casa e está em tratamento, né, para devolver as suas, o seu perispírito, né, rearranjar o seu perispírito, e depois ele vai pedir uma oportunidade de voltar, melhor do que quando ele saiu daqui. E tem bastante a ver com o que vai ser falado hoje. A lição de hoje se chama A Dádiva do Esquecimento. E a lição foi retirada somente
do Livro dos Espíritos, embora a gente sabe que lá no Evangelho também tem um capítulo falando do esquecimento. Mas neste momento a gente vai falar das questões 392 a 399. É o capítulo do livro 2, o capítulo 7. O capítulo 7 fala todinho do retorno à vida espiritual, como acontece para nós estarmos aqui. Tudo que é elaborado na vida espiritual para a gente poder estar aqui neste momento. E no item 8 são 8 questões só falando do esquecimento do passado. Então vamos lembrar o seguinte, a gente conversa com muitas pessoas que conhecem o Espiritismo ou não, mas têm ideias de que pode ter tido outra vida, e as pessoas às vezes sempre têm o mesmo discurso, né? Eu atirei muita pedra na vida passada. Se eu me lembrasse quem eu fui a vida passada, com certeza eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. Outros sempre falam que foram rainhas, reis poderosos. Então as pessoas têm muitas ideias férteis em relação ao esquecimento do passado. E outros reclamam, falam, se eu já tive outra vida, seria melhor que eu lembrasse quem eu fui. Assim, pelo menos, eu não ia recair no mesmo erro da vida passada, eu poderia ter uma oportunidade de já saber o que me espera, né? Encarnado, saber o que eu fiz, para quem que eu estou devendo, e a pessoa acha que seria mais fácil. Ou mesmo a pessoa fala assim, mas se eu recebi uma vida nova, então é tudo novo para mim. Então, com certeza, eu posso cair no mesmo erro, porque erros que eu já não tinha na outra vida e terei nessa. Então, tudo isso são ideias que as pessoas têm, que uma leitura que a gente faz do Livro dos Espíritos, a gente consegue tirar todas essas ideias da nossa frente, porque o Kardec faz perguntas para os espíritos e as respostas são muito coerentes com aquilo que a gente aprende. O esquecimento do passado é sim uma dádiva, a gente pede quando vai reencarnar um corpo novo, a gente pede nova família, novas ideias, então tudo isso é pedido por nós. E as respostas dos espíritos são bem claras, né, que o esquecimento é uma bênção. E nós vamos ver melhor por que ele é uma bênção, tá bom? Então vamos pensar assim, o que o Espiritismo nos ensina e é aquilo que a gente aprende. Nós nascemos, temos uma vida toda, desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual e o corpo ficou, mas o espírito está vivo, o espírito permanece vivo. Então, vamos pensar assim, não vai acabar, então é uma continuidade. Isso aqui que está acontecendo neste momento, esse corpo e esta vida é única e é breve. Vamos pensar que vai ter no máximo 100 anos e acabou. E o espírito vai continuar. Então, vamos pensar assim, chegamos para uma nova vida, vivemos, voltamos para a espiritualidade. E daí? E daí a maioria dos casos, que a gente vê nos casos de André Luiz, mesmo estudos de Kardec, Céu e Inferno, os livros, né, da codificação Humberto de Campos, que nós ficamos um tempo na erraticidade. E que lá, ou a gente pode ter ficado um tempo perdido, mas que sempre somos resgatados em algum momento lá na espiritualidade para podermos continuar trabalhando, para entender tudo que fizemos de errado, tudo que podemos fazer de melhor. E aí nós vamos ficar um bom tempo trabalhando na erraticidade. A gente vai poder ser amigo protetor de alguém, a gente vai poder ajudar nas tarefas de auxílio. E continuamos trabalhando, continuamos progredindo. Só que como nós estudamos, e como fala o Livro dos Espíritos, o progresso na erraticidade é muito lento. Onde está falando exatamente isso, na questão 230. Fala que o progresso lá é muito lento. Por quê? Porque aqui na Terra o progresso é maior, porque a gente tem esse corpo que tem várias necessidades. A gente tem muitas dificuldades no dia a dia. Então aqui a gente vai superar o tempo, a dádiva vai ser melhor, o prêmio vai ser melhor, porque aqui nós estamos com dificuldades, a gente tem necessidade de alimento, necessidade de repouso, necessidade de higiene e tudo mais que o ser humano precisa. Então lá a gente vai progredir.
Só que vai chegar um momento que a gente vai chegar e falar assim, olha, eu já progredi bastante, já sei quem eu fui nas outras vidas, já sei tudo que eu deixei de fazer de bom, aonde eu errei, quais foram as minhas dificuldades, então eu quero uma nova oportunidade. E isso é a natureza, todos os dias está morrendo gente, todos os dias está encarnando pessoas, então isso é é contínuo. A gente pode pensar como se fosse a semeadura do semeador saiu a semear, mais ou menos nesse estilo. Enquanto eu estou aqui, encarnado, eu estou semeando, eu estou plantando, né? Eu estou jogando as sementinhas que eu tenho de amor, de bondade, estou plantando. Só que nós não vamos colher aqui. A pessoa que acha que vai colher alguma coisa na Terra está muito enganada, porque a Terra, todo momento a gente tem dificuldade. Então, os mais novos falam, quando eu for aposentado, os mais idosos falam, logo eu vou estar tranquilo, porque os meus filhos já vão estar bem, logo eu vou conseguir estar morando num lugar tranquilo. E a gente sabe que não é verdade. A pessoa nasce e do dia que ela nasce até o dia que ela desencarna, tem dificuldades, por uma coisa ou por outra. Então, aqui na Terra nós estamos plantando. Então, nós plantamos. Quando chegar lá do outro lado, nós vamos nos dar conta com quem nós realmente somos, aí nós vamos começar a colher tudo que a gente plantou. Então, se nós plantamos coisas boas, nós já vamos entrar num momento melhor lá na espiritualidade, talvez não precisemos passar por aqueles momentos de trevas, aqueles momentos que ficamos perdidos, de sofrimento, se a gente não tiver as dívidas muito grandes na Terra. Mas aí, quando chegar lá, além de colher, a gente ainda vai estar juntando sementes, porque a gente vai estar trabalhando na erraticidade. Então, isso é o progresso. Cada vez que a gente volta para cá, a gente volta melhor. Essas questões vão dizer, não existe retrocesso, não existe. A gente pode estacionar, pode ficar uma vida inteira estacionado, sentado à beira do caminho, vendo a boiada passar, mas não existe regresso. Tudo que nós já aprendemos nas outras vidas, aqui para a gente, quando nós chegarmos na vida atual, bem tranquilo, não tem retorno, não tem retrocesso. Mas se nós continuamos a plantar coisas boas aqui, quando chegar lá no momento de colher e aí juntar essas sementes, né, que são os frutos, que virão outras sementes, isso vai ficando muito maior, uma vida nova, uma vida mais ampla. E quando nós voltarmos para cá, a gente já vai vir com novas sementes, novas ideias, novos planos. Então, o que é a ideia? A gente não ficar com muito minimalismo, né? Achando que essa vida demora, essa vida eu tenho problema, porque essa vida é um sopro. E a questão aqui é a gente sair plantando, né? Mas então, vamos lá. Quando a gente chega lá, acontece o plano para a reencarnação. Então, não somos nós que vamos chegar e resolver voltar e aí entrar num corpo de uma criança, nada disso. Tem um plano para a reencarnação. Esse plano, como é que vai ser feito? Os livros de André Luiz nos dão exemplos muito bons para isso. Toda a série do André Luiz conta algumas histórias de reencarnação, principalmente o Nosso Lar, que ele mostra com detalhes o mistério da reencarnação. Como que vai ser o estudo para eu reencarnar? Então, com quem que a gente vai reencarnar? Com que corpo, né? Quais os objetivos que eu estou levando? Eles contam histórias, os espíritos nos contam que alguns querem logo uma missão muito grande. Não, eu quero logo me livrar. Então me coloca logo naquele lugar com a pessoa mais difícil, no lugar mais ruim que eu vou dar conta. Aí os próprios amigos da espiritualidade, que são nossos anjos guardiões, mais adiantados que nós, eles falam, não, vai devagar, pega uma coisa menor, porque se chega lá, se você estiver indo bem, você mesmo vai querer fazer coisas maiores. Então, a todo momento, nós temos o livre-arbítrio de começar a melhorar agora. Mesmo que a gente ache que a nossa vida não está muito difícil, nossa, até que nossa vida está bem tranquilo. A gente pode, sim, pegar tarefas novas, pode, não deve, né? Ajudar as pessoas, resolver problemas. Então, a gente recebe para essa vida exatamente o que a gente precisa. A gente recebe os familiares que a gente vai ter, os pais, os filhos, os irmãos, os cunhados que vão entrar na nossa vida, as profissões que a gente vai ter, as pessoas que a gente vai trabalhar. Então, a gente recebe a carga daquilo que a gente vai ter.
Se a gente tem alguma dificuldade de saúde, pode ser que tenha sido a gente que pediu. Se a gente tem alguma dificuldade de relacionamento, saúde, as dificuldades no geral, né, de convivência, que são as mais comuns, financeira, dificuldade física, fomos todos nós que pedimos, né, de certa forma, né? Mas aí eu achei duas coisas bem interessantes quando eu comecei a ler essa passagem do Livro dos Espíritos. Na questão do 399, eles falam assim, quando a gente está fazendo o planejamento lá, os acontecimentos da nossa vida, que nós vamos escolher, da vida corpórea, são ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas, então aquelas coisas que eu já trouxe arraigadas, que eu vou precisar ir lá e resolver, e provas para o futuro. O que é isso? Olha como vai desmistificar uma coisa que a gente acha que tudo é karma. Tem aquela pessoa que você conversa com ela, ela fala, ai, não, é o meu karma. Não, isso daí é coisa que eu trouxe da vida passada. Tudo para ela é difícil, mas não é. Muitas das expiações que nós estamos passando é da vida passada. Mas quando ele fala assim, ó, provas para o futuro, quer dizer que muitos de nós escolheu alguma coisa que a gente não precisava passar, mas a gente trouxe como prova. Eu acho que eu já melhorei muito na parte da convivência. Então, eu vou vir num lar onde a convivência vai ser muito difícil. Para eu provar que eu melhorei muito lá na erraticidade, eu vou pedir essa prova. Não que eu estivesse devendo ou que o débito fosse grande, mas eu quero logo uma prova grande, porque eu falo assim, eu vou chegando mais rápido, vou subindo mais rápido, eu não vou precisar ir para a Terra com tanta frequência nem com tantas dificuldades. Aí tem uma passagem que é de João 9, que é o cego de nascença. Então, tinha um cego de nascença, ou por onde Cristo ia passar. João que conta no capítulo 9. Aí, chamaram Cristo para ele curar o cego de nascença. Aí, ele, na hora, passou lama no olho do cego, o cego foi lá, se lavou, tem uma história toda, né, montadinha, e ele passou a enxergar, contou para todo mundo que ele tinha se curado. E os apóstolos perguntaram para Cristo, quem pecou para ele ter nascido cego de nascença? Foram os pais ou foi ele? Olha a pergunta. Quem pecou para ele ter vindo deste jeito? Ele ou os pais? Porque tem lá em Êxodo, né? Tem uma parte do Antigo Testamento que eles falam que os filhos nascem com problemas para pagar até a 4ª geração do pecado, né? Então, pessoas podem nascer hoje porque em 4 gerações para trás alguém pecou, né? Não é o que a gente estuda agora, né? Talvez já tenhamos estudado isso no passado. Hoje a gente já estuda de forma diferente. E olha a resposta de Jesus. Nenhum dos dois, nem os pais, nem ele. Ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestassem nele. Então, deu a entender que ele nasceu cego para ele poder ser curado por Jesus e Jesus passar isso para todos. Então, o merecimento dele é porque ele não devia nada. Aquilo foi uma prova. Talvez até acordada já na espiritualidade, que ele ia passar resignadamente como cego naquela vida até o encontro com Cristo. Então, ninguém pecou, ele não tinha dívida. E Cristo falou isso na hora, ele não tinha dívida, nem os pais dele tinham dívida. Então, a dívida, na verdade, não era uma dívida, era uma prova. Então, eu acho que isso daí acaba ajudando a gente a pensar muitas vezes, né? Que talvez não sejam coisas que nós estamos devendo, porque a gente tem muito disso, né? Ah, eu acho que é minha dívida. Eu acho que nunca mais eu vou ficar boa, porque isso é coisa que eu trouxe de outra vida. Esses estigmas que a gente carrega, esses pesos de pensar, né, que é um problema que nunca mais vai resolver, não tem nada disso. No momento que tiver que se livrar daquele problema, as coisas vão mudar.
Porque Jesus diz que nós viemos para ter vida e vida em abundância. Então, nós não estamos aqui para sofrer. Então, tem muita gente que fala, eu não gosto do Espiritismo porque o Espiritismo fala que tudo é karma, que tudo é dívida. E, na verdade, nós que estudamos o Espiritismo a fundo, a gente sabe que não são dívidas, que podem ser dívidas, mas as dívidas não são pagas com dores. A gente não veio aqui para pagar sofrendo, nós viemos consciente. Então, se eu aceitei uma deficiência no meu corpo, é porque eu sabia que eu ia poder ter aquela deficiência. E hoje a gente está vendo a libertação dos deficientes, né? Muito com essa história de inclusão, a gente está vendo que tem muitos deficientes que antes ficavam reclusos e hoje eles estão realmente provando que veio com uma deficiência, mas ele pode ter uma vida feliz, não é a deficiência que vai deixá-lo infeliz, muito pelo contrário. Às vezes o que deixa a pessoa infeliz é o excesso de dinheiro, excesso de poder, excesso de felicidade que ele acha que tem, né? Que, nossa, eu estou super feliz, né? Então, às vezes, é isso que deixa a pessoa infeliz, muitas das vezes, né? E nós imploramos para esquecer. Quando nós estamos lá, nós imploramos o esquecimento. Porque ia ser muito difícil você saber que está recebendo um filho, que vocês tiveram grandes problemas, que ou ele te prejudicou, você prejudicou. Ia ser muito difícil você estar com um marido, você ter um irmão e você saber tudo o que foi feito. Então, por isso nós pedimos, nós imploramos o esquecimento. Nós chegamos aqui e, às vezes, esquecemos o que não devia, né? Nós esquecemos que estamos aqui para plantar sementes boas, que nós viemos na terra para plantar, que nós viemos aqui para sermos bons, nós viemos aqui para dar felicidade para as pessoas, para distribuir felicidade, para sermos gentis, para sermos humanos. E a gente esquece de tudo isso. A gente rapidinho pega as portas largas, que são as mais simples, né? E vai direto para esses lugares, para as portas largas. A gente se esquece, né? Então, os Espíritos nos dizem que nós não retrocedemos. E na questão 399, quem vai falar alguma coisa no final dela é o Allan Kardec. Tem vários trechos que foi o próprio Allan Kardec que escreveu. E eu vou ler para vocês. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Porque, se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que dele esteve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, os guiam. Então, a gente não precisa lembrar aquilo que a gente se comprometeu, porque a gente tem uma vaga lembrança e com ela a gente segue alguma coisa que a gente acha que é intuição, né? Mas que, na verdade, que nos guiam. Pela intuição, ele dá pensamentos de resistir ao mal. Olha como é forte isso. Muitas das intuições que a gente recebe para a gente tomar cuidado, para resistir aos maus, para a gente resolver ser melhor, aquele dia que a gente acorda inspirado e fala, não, a partir de hoje eu vou mudar, não vou fazer mais isso. São inspirações que a gente está recebendo. Intuição, né? Mas também inspiração. Por quê? Olha, que dá o pensamento, a intuição que nos livra do mal, é a voz da consciência, então é a nossa consciência ajudada pelos espíritos que nos assistem. Então, os nossos anjos guardiões, eles nos inspiram a todo momento. Junta com a intuição da nossa consciência, e a gente tem total maneira de se livrar dos pensamentos maus. Se ele atende às boas inspirações que lhe sugerem. Então, se a gente atender o que os nossos anjos guardiões nos falam, se a gente atender a nossa intuição de sermos melhores, eu preciso me melhorar, e eu não posso deixar para amanhã, eu tenho que me melhorar e tem que ser hoje. Atendendo o que está dentro da nossa consciência, atendendo aquilo que está dentro do nosso coração, que é a resignação, né? Quando a gente aceita as dificuldades. A gente aceita as dificuldades e se resigna, o coração obedece aquilo, né? A obediência é a resignação. O coração aceita e a gente se resigna. Com vigilância,
a gente consegue se livrando das dificuldades. Porque aquela pessoa que talvez fosse um grande mal na nossa vida, se a gente começar a orar por ela, se a gente começar a orar por nós mesmos, se a gente tomar atenção de que às vezes ela não está fazendo nada de tão sério, as coisas vão se dissolvendo, né? A atenção que a gente dá às vezes para o problema é que acaba deixando o problema pior. Então, na verdade, o que a gente tem que se preocupar? Não com quem eu fui, não ir atrás de pessoas que vão dizer quem eu fui, o que eu estou devendo, o que eu devo fazer. E ainda tem gente que fala assim, porque se eu soubesse de todos os compromissos que eu fiz para ser pessoa melhor, ou aqueles compromissos que eu assumi, por exemplo, de ter uma religião, de ir na casa espírita, se eu me lembrasse disso, nossa, eu ia largar tudo, não ia dar pensar em mais nada, ia só me dedicar, né? Mas será que se a pessoa lembrasse dos compromissos, como a gente se lembra que a gente tem que ser melhor, será que ela ia fazer isso? Ou ela ia ficar mais endividada ainda, né? Porque aí ela ia estar fazendo conscientemente. Mas inconscientemente, a nossa vozinha do coração lá, quando a gente escuta, né, a voz do coração, a voz da consciência, a gente vai se lembrando de ser melhor todos os dias. Não se esquecer de tudo que Jesus passou. Jesus ficou aqui 3 anos. Mas tudo que ele passou por nós e ele nada devia. Isso a gente não pode esquecer nos nossos atos do dia a dia. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus fez por mim? Então ele veio plantar sementes dentro de nós. E isso a gente não pode esquecer. Tem uma historinha do livro Jesus no Lar. Agora eu não estou com o número dela aqui que eu esqueci em casa, mas é bem facinho. Acho que é a Dádiva do Esquecimento o nome. Que ele fala assim, que a pessoa conseguiu estar em contato com o anjo guardião. Aí o anjo guardião falou o que ele queria e ele pediu o poder. Aí ele viu que por meio do poder ele estava arrumando muito inimigo. Ele falou, não quero mais, agora eu quero a riqueza. Aí por meio da riqueza ele percebeu que estava se enrolando muito, porque estava atraindo só pessoas interesseiras e ele não ficou feliz com a riqueza. Aí ele foi pedindo um bom casamento, ele teve um bom casamento, a esposa morreu, aí ele começou a ficar triste. Antes disso, o primeiro pedido dele foi a mocidade, eu quero ser jovem para sempre. Só que ele começou a envelhecer e ele percebeu que não ia ser jovem para sempre, porque ele estava na terra. Então ele achou que a juventude ia durar. E aí ele foi pedindo e cada vez que ele pedia, ele percebia que não era aquilo que ele queria. Aí foi perguntado, mas ele perguntou para o anjo da guarda, o que eu tenho que pedir para ser feliz? Ele falou, você só esqueceu de pedir a coragem, porque com qualquer uma dessas coisas que você pediu, se você tivesse a coragem, você teria conseguido ser feliz, com todas elas, né? Então, quando a gente tem a coragem para enfrentar os problemas que o poder traz, o dinheiro traz, a miséria traz, a doença traz, a perda de um ente querido traz. Se a gente tiver a coragem, a gente já tem tudo. Que foi o conselho do anjo guardião para ele, que tinha faltado coragem. Então, nessa tarde de hoje, o que eu desejo para todos nós é muita coragem para sairmos daqui hoje e tentarmos ser pessoas melhores a cada minuto. Que a gente consiga olhar no nosso lar, ver as coisas que a gente pode melhorar, olhar dentro da gente, ver tudo aquilo que a gente podia fazer para ajudar o próximo ou para não prejudicar, que às vezes até prejudicando estamos. Então é o que eu desejo para nós todos, para todos que estão assistindo, até para os desencarnados que estão aqui. Porque os desencarnados ficam vagando, sem saber para onde ir, como nós vimos na psicografia do início. E talvez o que esteja faltando para eles também é coragem de pedir perdão, de pedir para Deus, por favor, me tira daqui, né? E nós também, com bastante humildade, todos os dias pedindo para Deus, para nos dê coragem, para a gente ser melhores, tá bom? Então, nosso passe hoje vai ser coletivo. Lembrando que o passe coletivo tem a mesma,
o mesmo poder do passe individual. Por conta da pandemia, cada um de nós vai receber, inclusive quem está em casa, a ajuda de um amigo com fluidos bons colhidos nesta casa hoje. Senhor, pedimos por todos nós, pelas nossas casas, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão assistindo, por todos os presentes, que a equipe passista que aqui está possa derramar sobre nós aquela chuva de prata, de bênçãos e coragem. Que cada um de nós possa voltar para os lares melhores do que saímos. E que pedimos também, Senhor, que por meio do nosso amor nesta tarde, seja acolhido, Senhor, fluidos para serem distribuídos em hospitais, em lares onde há sofrimento. Aqueles que estão na rua, Senhor, nos presídios, nos manicômios. E por todos aqueles, Senhor, que ainda estão pecando por não te conhecerem. Acolhe toda a humanidade, todo o nosso planeta. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.